Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para mais uma questãozinha do Enem 2019 PPL. Galera, fiquem muito ligados, já foi-se o tempo, na verdade já tem bastante tempo que o Enem não é aquela molezinha, né, de interpretação de texto, esse papo já caiu por terra há muito tempo, beleza? Então o cara vem aqui com definições um pouquinho mais específicas da nossa queridíssima evolução, ok? Então a gente precisa ficar muito ligado. Vamos aí falar, comentar, ampliar daquele jeito que vocês gostam muito. Show de bola? Então, galera, não deixem de se inscrever no canal, é importantíssimo, cara, que vocês se inscrevam, não vejam só o vídeo. Aperte esse botãozinho aí, se inscreva, dê joinha, porra, mandem comentários, meu irmão. A gente vai com tudo. E lembrem que vai sair, né, o canal de membros aqui, filhote, do Kibio. Meu irmão, vocês já perceberam que comigo não tem moleza, cara. A gente detona questões. Esse é o papo. Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta, ok? Questãozinha boa, vamos ler, porque é importante que a gente leia, tá? A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Desta forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo da floresta ficava isolado um do outro. Essa partezinha aqui é a chave, ok? Cada núcleo de floresta ficava isolado um do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética. Então, isso aqui também é importante falar no processo de especiação que a gente vai comentar. Então, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes. Como eu disse, é um processo de especiação, formação de novas espécies. Das originais e das que ficaram em outros refúgios, ok? Galera, pelo amor de Deus, não tinha um esqueminha da floresta amazônica, então botei aqui uns pinheirinhos mesmo, tá bom? Beleza? Finge que é a floresta amazônica. Então, o principal processo evolutivo relacionado ao texto é... Bom, galera, antes de mais nada, né, vamos falar aqui do processo de especiação, que, cara, pode ter algumas classificações. Uma delas está relacionada ao que o desenho já nos mostra aqui, ó. Repare que nessa regiãozinha aqui, ó, nesse ponto, ó, o cara está caracterizando a formação de um rio. E essa espécie aqui, ó, tudo pinheiro verdinho mais escuro, acabou devido a uma barreira geográfica, ok? Caracterizando, né, a formação da espécie nova aqui, a espécie verdinho claro. Maravilha? Então, isso está mais relacionado ao que ele comentou. Ele falou, né, que devido aí à glaciação e tudo mais, período de seca, você forma populações isoladas. Então, ele está caracterizando razoavelmente isso aqui, né, pontos que foram se isolando. Show? Então, galera, vamos lá. Eu, de certa forma, já vou matar a questão explicando, beleza? Quando a gente trabalha a classificação relacionando a barreira ou não geográfica, ok? A gente chama isso de alopatria, ok? Então, esse processo é alopátrico, ok? Alopatria. Então, aqui é com barreira, tá? Geográfica. Ah, Vitão, então, o que acontece? Barreira geográfica necessariamente tem que ser um rio, né? Lembra um terremoto que, pô, quebrou aqui a região? Não, cara. Esse contexto aqui de isolamento de espécies, ó, caracteriza de fato o que? Barreira geográfica. Tranquilo? Né? Muito mais relacionado ao não contato, né, dos representantes aqui de cada um desses núcleos. Beleza? Quando a gente fala em simpatria, ok? Simpatria, a gente está relacionando um processo que não tem barreira. Então, vou escrever só sem barreira, ok? De qualquer maneira, gente, com barreira ou sem barreira, para a gente relacionar um processo de especiação, a gente tem que caracterizar assim, ó, a diferenciação genética. Eu já estou fugindo um pouquinho da questão, só para a gente fechar a ideia, né, de formação de uma nova espécie, que a gente vai chegar no momento que vamos diferenciar tanto,
né, em que não vai haver mais o quê? A possibilidade de reprodução entre esses caras. Vitão, então eu tenho como razoavelmente o grande finale, né, desse processo, eu vou chamar isso aqui de isolamento. Isolamento reprodutivo, ok? Então, o isolamento reprodutivo marca a formação de novas espécies, ok? Porque quando você define espécie, isso é importante, né? Deixa eu botar aqui, né? Eu acabei tapando o processo, né? E aqui, meu irmão, a gente, produção em massa, aqui eu não fico, porra, inventando historinha, não. Aqui a gente apaga logo, é a gravação, pô, para ficar bonito aqui, ó, isolamento, isolamento reprodutivo. Deixa eu ver se aqui vai ficar legal, vai ficar ótimo. Então, isolamento reprodutivo. Então, o isolamento reprodutivo, ele marca o final do processo de especiação, porque quando você caracterizou espécie, você diz que indivíduos da mesma espécie são aqueles que têm semelhanças morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e quando se reproduzem, formam um descendente fértil. Ah, Vitão, por isso que existe o isolamento que a gente caracteriza pré-zigótico, ok? Pré-zigótico e pós-zigótico, exatamente. E o pós-zigótico tem aquele clássico do vestibular, que é o papo do jumento da égua, que dá origem a quem? A mulinha. Ah, mas a mulinha ela é o quê? Ela é estéril. Ah, portanto, o jumento e a égua que cruzaram são de espécies diferentes, porque formaram a mula que não é fértil, beleza? E para ser da mesma espécie, o descendente precisa ser fértil. Tranquilo? Maravilhoso? Ah, Vitão, e o isolamento pré-zigótico? O pré-zigótico, galera, está caracterizado o isolamento antes da formação do zigoto. O exemplo mais clássico, talvez um dos mais famosos em vestibular, é a questão do mecanismo de reprodução em insetos. Isso é bem bacana, que é o mecanismo que a gente chama de chave-fechadura. Ah, Vitão, o aparelho reprodutor masculino ele se encaixa perfeitamente no feminino, ok? E, como pode haver diferenciações, não havendo mais esse encaixe, não tem formação do zigoto. Portanto, não formou o zigoto. Eu digo que é pré antes da formação do zigoto. Show de bola? Então, galera, vamos lá que a gente pode acrescentar outras pitadas de conteúdo nessa questão, comentando, tá, as alternativas. Beleza? Então, a gente falou aqui da formação, da classificação em alopatria. Deixa eu botar um preto e vermelho aqui que sempre coincide, ok? Mas, vamos lá. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é anagênese? Não. Por que não, galera? Lembra que a anagênese, ela está relacionada, tá? Basicamente, eu vou botar aqui, ó, semelhante ao termo gradualismo, ok? É um outro tipo de classificação que a gente, né, fala em especiação, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em anagênese e cladogênese, ok? Cladogênese, você lembra do cladograma, lembra aquela historinha, ó? Então você pode ter aqui, ó, um organismo, ó, que devido a algum processo ele origina dois, né? E aí você pode ter aqui ainda a quebra de mais duas espécies, enfim, isso é um cladograma caracterizando, né, o processo de especiação. Mas dentro do cladograma, ó, a gente pode também caracterizar a anagênese. Lembra aquela história do melanismo industrial? Lá na Inglaterra, Revolução Industrial, a borboletinha aquela que era clarinha devido à revolução, o tempo, né, o clima e toda a paisagem ficando mais escura devido às foligens e tudo mais, foi selecionando, para não ser lamarquista, sejam darwinistas e usem o termo seleção. Foi selecionando as espécies mais escuras, ok? Que prevaleceram, porque elas conseguiam se camuflar, né, nesse ambiente aí tão lambuzado de poluição. Beleza? Tranquilo? Então, essa ideia do clarinho, clarinho mais ou menos, clarinho médio, clarinho mais escuro, já não clarinho, né? Agora mais escurinho e muito escurão, aí a gente caracteriza a anagênese, gradualismo. Beleza? Show de bola.
O termo coevolução está caracterizando espécies que estão evoluindo simultaneamente. Quer um exemplo bem bacana que a gente pode caracterizar? A efetividade, gente, em relação às abelhas, né, que são agentes polinizadores das angiospermas. Então, quanto mais as angiospermas foram evoluindo e dando, né, algo em troca, né, para as abelhas, no sentido de, né, alimentação, as abelhas também se tornaram mais eficientes na questão da polinização. Olha que bacana. Se as duas estão evoluindo dentro de um mesmo contexto, né, pressões, né, evolutivas distintas, a gente está caracterizando aqui coevolução. Maravilha? Beleza pura. Aí, ele falou em alopatria e simpatria. Vocês já sabem que a resposta é alopatria, porque ele caracterizou aí o isolamento, ok? Isolamento é alopátrica. E lembrem que a ideia de convergência adaptativa está relacionado, galera, né? Lembra que a gente tem convergência e divergência, certo? Então, quando você fala em convergência, você está relacionando, tá, os órgãos, né, que foram, né, se desenvolvendo muito devido a uma mesma pressão evolutiva. Exemplo, né, o nosso braço, a nadadeira né, pensa nos mamíferos, desculpa, falei do nosso braço, esqueci. Então, pense no nosso braço e pense na nadadeira da baleia. Opa, a gente está falando da mesma origem, mas diferentes funções. Eu vivo aqui na Terra, a baleia vive lá no mar. Então a gente está falando de quê, gente? Divergência. Show de bola? Tranquilo? Mas então e a convergência? Agora você vai pensar na baleia, ok? E na lagosta, que é um crustáceo. E nada, ok? Você vai pensar no peixe, você vai pensar no pinguim, todo mundo que nada, né? Já que estão na água. Ou seja, a gente convergiu essa galera no mesmo local. Show? Tranquilo? Então, não é convergência adaptativa. Então, ficou letra C, galera. Então, foi um bom bate-papo, né? Falamos aí de vários aspectos da evolução. Show de bola? Então, vamos com tudo. Até a próxima.